como a gente precisa estar nesse lugar de aprendizado, de aprender o que Deus quer de nós, as leis do Senhor, em todo momento. Bem-vindos ao Café com Jesus, que alegria ter você aqui comigo, prontos para mais um dia de muito ensinamento, de muita palavra, ministração de uma palavra poderosa, que eu estava fazendo meu devocional aqui e eu estava sem muita criatividade, sabe? Tem dias que a gente fica meio, né, assim, o que o Senhor quer falar para mim hoje? E aí eu tenho uma caixinha que é um monte de versículo. E eu falei assim, eu vou tirar um versículo, e aí o versículo que sair, eu vou pegar o capítulo da Bíblia e vou ler. E vamos lá, saiu Salmos 94. E eu comecei a ler, né? Comecei a ler Salmos 94. E aí chegou uma parte aqui que eu falei assim, uau, como o Senhor é perfeito. Então abre aí comigo, Salmo 94, versículo 12. Tá escrito assim: feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhe dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça e os de coração íntegro a buscarão. Aí vamos lá, aí abriu uma caixa enorme, né, na minha mente aqui. Eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor tem para me falar nesses versículos? E eu comecei a desenhar. Eu falei assim, não, eu preciso desenhar para ver se... Até fiz aqui um desenho pra gente entender, né? E eu comecei falando assim, tá, feliz. Então aqui ele começa, feliz é aquele. E uma das coisas que a gente busca incansavelmente durante toda a nossa vida é o que? A felicidade. É a gente alcançar a felicidade. E aí eu comecei a escrever, tá, felicidade. E aí outra coisa que a gente busca o quê? Alívio em tempos de aflição, certo? Quando a gente está passando por um momento de aflição, a gente quer o quê? Quer receber um conforto, um consolo, um alívio. E aí eu escrevi aqui, conforto. E aí depois, meus olhos desceram para esse versículo 14. Não abandonará os que lhe pertencem. E aí o que eu comecei a refletir sobre isso? Que esse não abandonará é a gente se sentir em amparo, certo? A gente se sentir em segurança. A gente não ser abandonado quando a gente está passando por alguma aprovação. Quantas vezes você às vezes passou aí por uma aprovação e você se sentiu sozinho, abandonado, certo? Então aqui tá falando que o Senhor não abandonará os que lhe pertencem. Então esse não abandonará aqui, eu escrevi como amparo, a gente receber esse amparo, né? E aí eu coloquei o seguinte, felicidade mais o conforto, que é o alívio, mais o amparo, que é esse não abandonará, é como se fosse uma equação, certo? Essa aqui é uma equação que todo ser humano busca. O conforto e o amparo, eu somei eles e traduzi para uma só palavra, que é a segurança. E aí eu falei assim, nossa, então felicidade mais segurança é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, né? Viver em segurança com felicidade. Mas aí eu entendi o seguinte, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Para a gente receber essa equação aqui, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa de ser disciplinado pelo Senhor e a gente precisa aprender as leis do Senhor. Porque aqui o rei Davi, ele começa falando o quê? Feliz é aquele a quem disciplina, Senhor. Ou seja, uma pessoa que acessa a felicidade e uma pessoa que acessa a segurança é uma pessoa que aceita ser disciplinada. É uma pessoa que aceita ser corrigida. É uma pessoa que aceita ser exortada. E quantas vezes nós não queremos ser corrigidos por ninguém? Quantas vezes eu aqui
Às vezes alguém já veio me falar alguma coisa. Nossa, Luana, você tá fazendo isso. E a gente com o coração endurecido não quer dar voz a essas pessoas. Claro, tem as pessoas que querem falar para nos afetar, sim, que não seja de uma crítica construtiva, sim, mas a gente tem aquelas pessoas também que falam para o nosso bem. Quantas vezes aí a sua mãe já não deu conselhos e você não escutou ela e aí depois você sofreu as consequências, não é verdade? A gente às vezes não quer parar para ser exortado. A gente não gosta de ser corrigido. A gente não gosta de ser disciplinado. E aí por isso que a gente não acessa essa felicidade e essa segurança. E Deus começou a falar muito comigo nisso aqui. E eu falei assim, meu Deus, como nós precisamos ser exortados, como nós precisamos ser disciplinados, como a gente precisa estar nesse lugar de aprendizado, de aprender o que Deus quer de nós, as leis do Senhor, em todo momento. Porque senão a gente não consegue acessar aqui essa felicidade, porque senão a gente não consegue acessar esse alívio, porque senão a gente não consegue acessar essa segurança de Deus Pai não nos abandonar. Por quê? Se a gente não está nesse lugar de disciplina, correção e de praticar as leis que o Senhor nos ensina, significa que a gente não pertence ao Senhor. E aqui está falando o seguinte, pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Como que você vai pertencer a alguém que você não se submete, ser corrigido? Como que você vai pertencer a alguém que você não aprendeu com ele o que é as leis dele, que é no caso nosso Deus Pai? Então, se você não está nesse lugar de correção, de exortação, de disciplina, de seguir a palavra do Senhor, você não pertence ao Senhor. Então, como que você quer receber felicidade? Como que você quer receber alívio? Como que você quer receber proteção do Senhor para Ele não te abandonar, sendo que você não pertence a Ele? E aí começou a queimar muito isso dentro do meu coração. E eu falei assim, meu Deus, obrigada pela sua palavra. Eu preciso levar isso para os meus irmãos. Porque a gente precisa se colocar nesse lugar. A gente quer receber as bênçãos, né? Nós queremos receber a felicidade, nós queremos receber a segurança, mas o que a gente precisa fazer para receber isso? Nós precisamos sempre estar pensando o seguinte, o que eu preciso fazer para poder atingir isso que eu quero, isso que eu almejo? Isso em todas as áreas da vida. Então, se você quer ter tantos pesos, né? Você quer pesar, sei lá, 60 quilos. O que você precisa fazer para você chegar nesses 60 quilos? Você vai ter que mudar os seus hábitos, a sua alimentação, você vai ter que ser disciplinado. Tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, tudo que a gente busca alcançar na vida procede de uma coisa, da disciplina. A disciplina nos faz chegar aos resultados que a gente almeja. Só que para a gente ser disciplinado, a gente precisa estar nesse lugar de exortação, de correção, de aprendizado. E nós não queremos passar por isso. Nós não queremos fazer esse sacrifício e esse esforço. Então não tem como você alcançar os resultados que você quer. A conta não bate, certo? Não tem como você receber essa equação aqui sem você passar por esse outro lado aqui. E isso é muito forte. Então hoje é um convite que essa palavra aqui ministrou muito no meu coração para a gente resgatar esse lugar e para a gente se colocar nesse lugar, para a gente não sair desse lugar de disciplina, de exortação, de correção e de aprender a palavra do Senhor e de não só aprender, mas praticar. Praticar aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí, aqui tem mais uma coisa que mexeu muito com o meu coração. Essa questão daqui do versículo 15. Os de coração íntegro a buscarão. Que a buscarão o quê? A justiça. A justiça de Deus.
E o que é ter um coração íntegro, né? Porque além da gente ser disciplinado pelo Senhor, a gente se colocar nesse lugar de ser disciplinado, a gente se colocar nesse lugar de praticar a palavra dele, nós precisamos também formar dentro de nós um coração íntegro. E esse coração íntegro eu coloquei no Google, né? O que significa um coração íntegro? E ele me trouxe essa explicação aqui, ó. Coração íntegro é um coração inteiro, um coração completo, com uma conduta reta, uma conduta justa, honesta, sincera. Olha isso no Google, tá? Se você jogar aí, você vai ver. Buscando agradar a Deus e viver de acordo com a verdade. Ou seja, disciplina, aprender as leis do Senhor e viver com essa lei, com essa verdade. Viver de acordo com a verdade, mesmo com falhas, arrependendo-se rapidamente e buscando perdão. Então, o que é um coração íntegro? Não é um coração perfeito. É um coração, sim, que tem falhas, mas é um coração que erra, mas se arrepende. Se arrepende e se disciplina para não cair no mesmo erro. É um coração que aprende a verdade, é um coração que busca aprender a verdade, é um coração que busca praticar a verdade. Então, é um convite, essa palavra veio como um confronto aqui muito poderoso, para que a gente busque em todo momento a disciplina no Senhor, aprender a palavra dele, aprender a verdade, buscar essa maneira de viver que agrade o coração de Deus. Porque Deus é um Deus de ordem, ele é um Deus de coisas num lugar. Ele não é um Deus de coisas bagunçadas, de vida indisciplinada. Ele é um Deus de ordem. Então hoje é um convite para mim e para você, para que a gente possa voltar para essa ordem de uma forma disciplinada. E aí com isso nós vamos acessar a felicidade. Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade sim de ordem. E quando a nossa vida está em ordem, quando a gente consegue, organizar as coisas, pode perceber aí, a gente fica mais feliz. Se você tá com a sua casa toda bagunçada, aí você chega, faz uma faxina assim, ó, você toma aquele banho, senta no sofá, você não fica feliz com aquele cheiro de limpeza? Isso nos traz essa necessidade de ordem. Essa necessidade de disciplina, de que esse é um entendimento que nós temos do seguinte, de quanto nós conseguimos acessar essa felicidade quando tudo aqui externamente está em ordem. E isso vai ser também para o nosso interno. Quando a gente coloca as coisas em ordem aqui, quando a gente se disciplina por dentro, a gente consegue acessar essa felicidade. Então é para os dois lados. É tanto para o interno quanto para o externo. Nós precisamos nos colocar nesse lugar todos os dias. Combinado? Vamos aprender juntos aqui e sempre nos colocar nesse lugar de ser disciplinado pelo Senhor. Se até o rei Davi, isso aqui foi escrito pelo rei Davi, o homem que agradava, o coração de Deus. Então a gente tem muito que aprender com essa palavra. E nos colocar nesse lugar sempre e buscar sempre alcançar esse coração íntegro, que é o coração que agrada ao Senhor, para que a gente possa acessar felicidade e segurança em Deus. Essa palavra que eu queria deixar para o seu coração nesse dia, derramar sobre a sua vida aquilo que eu recebi aqui do céu, que foi muito forte, muito poderoso. E é sobre isso, esse é um ambiente de trocas. Esse é um ambiente onde eu trago para você aquilo que eu também estou aprendendo aqui. Então, eu não quero reter nada. Aquilo que eu aprendo, eu quero transbordar na sua vida. E você, em forma de gratidão, o que você pode fazer? Se inscrever nesse canal. Se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conteúdo, ativar o sininho, encaminhar essa mensagem para os seus amigos, para as pessoas que você ama, porque eles precisam também
aprender essa equação aqui. Como é que a gente faz para acessar essa equação da felicidade e da segurança? Transborde isso na vida deles, não retenha nada. Nós temos que aprender a transbordar na vida das pessoas, porque quando a gente faz isso, além da gente estar abençoando o outro, a gente está juntando tesouros no céu e isso vai voltar para nós. Então esse convite que eu queria deixar para você, combinado? E eu te espero no próximo Café com Jesus.